Olá, bem-vindos a mais um episódio Home Edition das Pessoas da Casa, em casa, portanto é só para sermos mais fiéis ao conceito. E hoje, o meu nome é Joana Rita Sousa e hoje tenho aqui comigo, não propriamente aqui muito geograficamente perto, até porque a Margot é uma pessoa que não está propriamente perto da Flag Lisboa, que é onde eu costumo, enfim, passear. Está um bocadinho mais acima, a nossa Margot, portanto, já disse o nome, Margot Pinto, diretora de planeamento estratégico da SA 365, e que trabalha na Flag do Porto, portanto não nos conhecíamos antes daqui das pessoas da casa, verdade, Margot? É verdade, nunca nos tínhamos visto. Nunca nos tínhamos visto. Não sei como. Mas... Não, se calhar o problema é o facto de tu seres... Tu realmente nasceste em Lisboa e viveste em Lisboa há alguns anos, portanto podíamos ter tido aqui uma janela de oportunidade para nos conhecermos, mas não foi o caso. Mas depois aconteceu-te uma coisa que eu acho que acontece a toda a gente, que as pessoas vão passar um fim de semana a um sítio e ficam, não é? Literalmente, sim. Vim passar um fim de semana ao Porto e fiquei cerca de, inicialmente, uns 3 meses, depois fui passar outro fim de semana a Lisboa e depois a buscar roupa interior e aquelas coisas, né, que precisamos. E pronto, e depois voltei e fui ficando e há cerca de 13 anos, não é, que vou ficando no Porto, não sei. Ainda na tua cabeça tu ainda estás a passar um fim de semana ou é uma coisa já mais... Uma temporada, estou sempre a passar uma temporada. Muito bom, acho esse pensamento muito interessante de vou só ali passar um fim de semana e se calhar fico só mais uns dias, depois esses dias vão ficando. Conta-me o que é que te levou a ir ao Porto, se foi uma questão profissional, tem alguma coisa a ver com a tua vida académica, que também é toda ela muito, como é que eu ia dizer, das letras vais para uma área ligeiramente diferente e acabas no marketing, mas o que é que te levou assim a ficar, não diga a ir, passar o fim de semana, mas a ficar um bocadinho mais no Porto? Tem a ver com o teu percurso? Quando decidi que ia ficar mais uns dias, mais uma temporada no Porto a ver, enfim, ainda por cima estava num sítio lindíssimo ali nas Virtudes e decidi dar continuidade a algo que me atraía muito, vindo eu de letras, enfim, que era a linguística aplicada. E percebi que na Faculdade de Letras do Porto havia uma das melhores equipas, um dos melhores departamentos do país de linguística aplicada. E então ingressei no mestrado, candidatei-me, entrei, o que foi uma sorte, portanto prolonguei um bocadinho a estadia no Porto, não é? Fui prolongando assim com as coisas que iam acontecendo. Depois da linguística aplicada, teria aí novamente uma janela para voltar, não é, para Lisboa, ou passar um fim de semana noutro sítio qualquer do mundo, mas entretanto tropecei, estava assim a decidir um bocadinho o que é que fazia, porque a linguística aplicada trazia-me aqui uma certa estrutura e uma certa análise que me interessava, mas depois havia uma parte criativa que me faltava e entretanto tropecei na Flag, como aluna inicialmente, não como formadora, e fiz a academia e encontrei o marketing, um bocadinho assim o marketing e a publicidade, um bocadinho neste contexto de procurar algo com estrutura analítica, suficiente que me atraía muito, mas depois com toda uma liberdade criativa, não é, que responde a essa análise, e fui ficando no Porto também por causa da Flag, e pronto, e depois fui ficando novamente, porque ingressei no mercado de trabalho cá em cima, e depois fiquei novamente quando mudei de local de trabalho, então fui ficando, mais ou menos assim. Eu quando estava aqui a olhar para o desenho da conversa que nós tivemos, para nos conhecermos, antes desta conversa, estava a olhar assim para o teu percurso, eu fiz assim uma espécie de um mapa e lembrei-me de uma expressão que eu usava, agora já não uso tanto, mas usava algumas vezes no Twitter, que era, eu chegava e dizia, a minha vida é um intervalo entre isto e aquilo, e lembrei-me de olhar para o teu percurso e pensei assim, então a vida da Margot é um intervalo entre o latim e o marketing, é um intervalo entre Lisboa e Porto, ou seja, há aqui, dá uma sensação da conversa que tive contigo e estamos a ser muito honestos, nós conhecemos há meia dúzia de dias,
há aqui um caminho que é muito em construção, não é? É uma espécie de constante work in progress. Eu acho que levo muito a sério aquela máxima da passagem. A vida é uma passagem. Não, para mim a passagem é que é a vida, não é? Eu estou constantemente a passar, estou sempre de passagem, mas acho que estou a ficar velha porque já estou realmente. Estamos todos no Porto, mas continuo sempre, é algo que eu não penso muito, sinceramente, ajo muito por instinto, não é uma coisa assim tão programada, aliás, como se vê pelo percurso, não é uma coisa assim tão programada quanto isso, mas acaba por ser muito esta noção de... E também, agora, fazendo um bocado de paralelo, sabes que este trabalhar em agência também proporciona muito isto, não é? No dia-a-dia, que é, tu nunca sabes muito bem, tu tens que ir atrás da onda, e às vezes vais à frente da onda, e ao lado da onda, mas estás sempre a andar, estás sempre a caminhar. Se paras, acabou. Se paras, não consegues mesmo. Então, estás sempre a andar. E eu acredito piamente que não tens que sempre saber totalmente para onde é que estás a ir, sabes? Não tens, porque isso só vai criar frustrações. Portanto, mais vale estar a andar. Uhum. Eu vi hoje um documentário, precisamente, agora estava-me a lembrar desse documentário pela tua conversa, sobre a geração, aquela questão da geração, o que é que esta geração que está a enfrentar estas duas crises, que enfrentou uma crise e agora é esta, o que é que sente, o que é que não sente, quais são as expectativas, e dei por mim a pensar que eu para já não sei muito bem que geração é que pertenço, mas também estou confortável com isso, não está tudo bem, porque eu sou um bocado, sou velha para ser isto, mas sou nova para ser aquilo, portanto estou ali numa espécie de limpo, se calhar sente-se o mesmo, mas há esta noção da... Ouvia aqueles jovens a falar e pensava assim, então mas este discurso é um discurso um bocado repetitivo, que é, nós queremos sempre saber o que é que vamos fazer a seguir, ou estamos sempre cheios de expectativas, e o mundo ou essa passagem, a vida, a passagem como tu dizes, já nos deu muitos sinais de que esta coisa das expectativas se calhar é um engano nosso, não é? Este ter um plano. Eu sei que estou a falar num contexto muito, muito, muito delicado, mas é um contexto que também te faz pensar muito nessa, como é que tu lidas com a incerteza, não é? Com essa... Faz super, olha, eu sou muito desbocada, sou muito transparente, digo tudo, para não ter qualquer problema com isso, mas eu sofro de ansiedade desde muito nova, eu sofro de insónias, desde os 8 anos que tenho insónias crónicas e tenho esta coisa que não me parece, que é curioso, que é... esta ansiedade social, sabes, de tu não imaginas o quanto me custou fazer uma call contigo há uns dias porque não te conhecia. É assim, até fisicamente fico mal disposta, mas depois é este contrassenso que é, mas depois até na minha linha de trabalho eu tenho que lidar com toda uma série de contextos que são completamente desconhecidos, com curveballs, não é, que vêm de todo lado e que temos que, sobretudo, criar muita adaptabilidade constante, estarmos sempre com agilidade e a adaptar-nos, então parece que uma coisa, e eu acho muito honestamente que isso me ajuda até a nível pessoal, a aceitar que é uma coisa consciente e é um trabalho constante, que eu acho que já nunca vou dominar na vida, que é aceitar, não é? Este aceitar, nós não controlamos realmente grande coisa, não é? Portanto, viver com ansiedade, tentar pelo menos que ela adormeça, e a minha forma de lidar com a ansiedade é muito pela ação, lá está, é o tal não parar, que é, ok... isto cria uma ansiedade brutal, ir a esta reunião ou desenvolver este trabalho, todos nós, será que eu vou ser boa o suficiente, será que eu vou não sei o quê, será que vem um comboio cair um piano em cima da minha cabeça quando eu vou passar na rua, essas coisas todas, não é? Agora, se nós pararmos no meio da rua, eu entendo que é muito mais provável esse piano cair em cima de mim do que se eu continuar a andar. Então, basicamente, eu prefiro continuar a andar com esse pensamento de que isso pode acontecer, mas se eu continuar a andar, pode ser que ele caia 2 segundos depois de eu passar, não é? Em vez de naquele momento. É assim um bocadinho perverso, mas é tentar viver com isso, literalmente, é walk through, não é? Ir através de, porque senão... Há quem se tente desviar da chuva, tu tentas desviar-te, pianos de cauda que podem cair em cima de ti, não é? Sabes que é mesmo um pensamento que eu tenho, isto pode parecer piada, eu acho que metade das coisas que eu digo parecem piada, mas eu vivo-as mesmo. Eu percebo, eu compreendo.
As pessoas não têm. Talvez aqui o humor ou esse lado que tu vais sempre à procura, não é? De construir isto, de olhar isto numa outra perspectiva, também se calhar é um bocadinho aquilo que nos salva, não é? Super! Ou seja, é aquilo que te faz sair de casa, ainda que haja um piano de cauda que eventualmente vai cair em cima de ti, não é? E que relativiza, não é? Relativiza e mascara, no fundo, uma vida perfeitamente miserável e tortuosa que todos nós levamos. E depois é morrer. É basicamente isto. Exatamente. Portanto, é assim isto, e se calhar vamos ficar por aqui, não é? Porque é só para avisar que vamos todos falecer, como dizia o outro, e pronto, é melhor aceitar. É isto, esta mensagem de esperança. Que a flag deve ser a minha última flag talk da vida, deve ser, porque. Comigo. Animar as pessoas, tens, damos só de avisar. Pronto, é só, isto chama-se, é a chapada de realidade, portanto já está dada, prossigamos, não é? Prossigamos, porque a partir daqui é sempre a descer. Bom, então, ainda que nós não tivéssemos encontrado, e vamos aqui, até falecermos, sim, até lá. Acontece, e vamos fazer por isso. Vamos fazer por isso, mas é interessante nós temos aqui em comum este percurso não geográfico, mas este percurso, temos sido alunas da FLAG, não é? E depois temos sido chamadas para ocupar o lugar das pessoas que para nós eram as nossas figuras de referência nesta área, tornaram-se as figuras de referência, não é? Porque são aquelas pessoas com quem nós aprendemos, a quem fizemos muitas perguntas. Chegámos a cabeça, interrompemos durante a aula, aquelas coisas todas. Isso, qual é a tua memória mais querida enquanto aluna da FLAG? Ou seja, o que é que guardas desses tempos em que estavas do lado do aluno? Olha, eu tenho assim memórias muito, se calhar, estranhas, não tão lineares, mas uma coisa muito boa, começando pelo belo, não é? E depois vou para o engraçado. Então, uma coisa muito boa e é engraçado, como aluna eu tive a experiência privilegiada de pertencer a uma turma, eu fui logo a segunda Academia do Porto, portanto tenho vergonha de dizer há quanto tempo, não é? E tive o privilégio de pertencer a uma turma, muito honestamente, a uma turma muito boa, com pessoas, seres humanos muito bons, percebes? E demos-nos todos muito bem, e houve assim uma relação, como em todas as turmas havia a pessoa mais estranha do mundo, mas depois também havia a pessoa mais querida do mundo, a mais inteligente, o mais geek, a pessoa mais com ideias diferentes, enfim, então nós completávamos assim super bem, parecia quase ali uma comunidadezinha a turma, e foi engraçado mesmo depois de terminar o curso, a maneira como fomos mantendo uns com os outros, alguns laços, claro, uns mais do que outros, é natural, mas isso foi, e como nos ajudávamos até na entrada do mercado de trabalho na área, não é? Aquela coisa engraçada de nos ligarmos uns aos outros e partilharmos alguns conhecimentos e assim. E acho muito curioso que eu tinha muito esta mania de, porque a minha turma foi espetacular, era uma coisa especial. A partir do momento em que eu comecei a dar aulas na FLAG, a verdade é que quase todas as turmas que eu conheço acabam por ter exatamente essa dinâmica, e é uma das coisas que eu faço questão de lhes passar, como formadora que teve a experiência de ter sido aluna também, é exatamente isso, que é agarrem-se uns aos outros, isto assim quase literalmente, mas mantenham, construam e deem valor ao que vocês estão a construir uns com os outros, vocês estão a passar por uma experiência juntos, que depois ao sair daqui vocês vão para sítios completamente diferentes uns dos outros, mas há qualquer coisa de interajuda, de conexão, de ligação que vocês podem manter e que devem manter. E então foi assim uma chapada de eu achar que era muito, não, a minha turma é que era. Não, já percebi que todas as turmas acabam por ter um bocadinho, às vezes, grupinhos mais pequenos, mas no geral são turmas que acabam, até porque passamos ali uma série de tempo, de meses, não é? Muito tempo juntos, e engraçado que é o facto de serem turmas, eu acho que ajuda muito o facto de serem turmas multidisciplinares, porque no fundo cada pessoa tem um background totalmente diferente. Eu aprendi InDesign, a fazer coisas giras em PowerPoint e não sei o quê, com uma colega que era designer, percebes? E ajudou-me no meu trabalho, então fiquei a aprender imensa coisa, extra curso quase, sabes? Por causa dos conhecimentos que todos tínhamos, portanto isso é engraçadíssimo.
Opa, depois há situações caricatas, sei lá, até com formadores, pois claro que nós fazíamos panelinha, não é? Uns com os outros, portanto havia assim situações engraçadas. Eu lembro-me de nós conseguimos levar a Vera Maia, que é uma das formadoras, arrisco-me a dizer, sem qualquer julgamento com os outros, mas uma das formadoras até mais importantes, não é, que tivemos no curso, também porque tivemos mais matérias com ela e ela é muito acessível a esse nível. E lembro perfeitamente que nós conseguimos numa aula levá-la a um estado de irritação em que ela soltou quase assim 2 gritinhos, percebes? E isso agora tem graça olhando para fora, porque nós conhecemos-la e sabemos que ela não é uma pessoa irritadiça, é uma pessoa super simpática, mas tem imensa graça, não é? Aquela coisa de aluno traquinice também de aluno, não é? Tem piada, não é? Conseguimos bem a trazer doces de Aveiro, sei lá. Olha, e já tiveste o momento cá se fazem, cá se pagam, que é? Já tiveste... Epá! É porque tu não, depois ocupaste o lugar da Vera, não é? Não, ainda por acaso não posso... Gostava, há um lado meu perverso que gostava de ter tido já esse momento assim de me passar na aula, mas não, ainda não. Então aqui já caí numa aula, já tropecei e caí, que é sempre memorável, espero eu, para aqueles alunos, mas de resto ainda não tive assim nenhuma peripécia. Deixamos um apelo para futuras turmas portanto, quando virem Margot Pinto, por favor, não digo na primeira hora, mas para aí à segunda ou terceira, não é? É avançar com um plano de irritação profunda, só para cumprir com aquela máxima daquele filósofo contemporâneo, o Justin Timberlake, que é o What Goes Around Comes Around. Não é? Que é para sentires o... eu não sei se tens, mas acho que tens um pouco essa experiência, não é? Eu sempre, em vários momentos da minha vida, acho que uma das coisas que eu nunca deixei de ser foi aluna ou formanda, porque é uma coisa que é mais forte do que eu, pronto. Isto estão aqui, não são só lombadas, são mesmo livros que eu enfim, portanto é um bocado mais forte do que eu. E nós, quando temos muita experiência enquanto alunos e estamos nesses contextos, acho que isso também nos dá muito calo quando quando passamos para o lado de lá, porque eu já dei por mim a dizer assim, meus amores, eu já estive desse lado, eu sei muito bem como é que é, eu sei que vocês não estão a acompanhar aquilo que eu estou a dizer, mas continuem a olhar para o computador como se estivessem, e façam só o favor, vão acenando, que é para eu sentir aquele calorzinho no coração. É porque nós também temos esse, sabemos o que é estar desse lado, não é? Tu neste período, neste contexto pandémico, tiveste a oportunidade de dar aulas online, como é que foi a tua transição nesta fase? Olha, estou a fazer uma nova transição, porque dei aulas durante o período pandémico, portanto não te consigo agora precisar se foi mesmo durante o estado de emergência de confinamento, não me lembro, ou se foi depois, mas foi ainda em contexto de digital, portanto, através da plataforma que usamos, na FLAD, e dei aulas a 2 turmas, aliás. E agora estou a fazer novamente a transição, já dei 2 módulos presencialmente, claro, com as novas regras todas, não é? Temos que estar todos com uma máscara, os alunos têm todos aquela coisa de plástico, não é? Transparente, parece que estamos uma sala da NASA, sabes? Eu gosto de imaginar que estou assim numa sala da NASA e que estamos todos ali a treinar alto rendimento para entrar numa nave, enfim. Pelo menos a nível de respiração porque dar aulas de máscara é outro jogo, mas pronto, é necessário. Mas tem corrido melhor do que o que eu achava. Tudo aquilo que tu pensas assim de máscara, quer dizer, não tens a expressão facial das pessoas e as pessoas não têm a tua, então a nível de passar até esta empatia de conhecimento, não é? E para passar as ideias, às vezes eu sou muito expressiva, estou sempre a dar de um lado para o outro na sala, agora tenho que estar quieta, enfim. E achei que isso ia ser um maior entrave do que o que realmente é. Porque se os alunos estiverem a adormecer, tu vês os olhos na mesma, portanto, tu vês e sentes a cabeçada, não é?
a cair. Portanto, tu consegues sempre fazer um fandango na mesma, não é? E o pessoal acordar. Mas não tem sido um entrave, sabes? Até a nível de participação. Também achei que ia haver menos participação, porque as pessoas que ficam mais distantes. De todos. Portanto, acho que há uma série de ideias pré-concebidas que nós tínhamos do que era o apocalipse e não estamos lá ainda. Sabes, eu aqui há dias apanhei um tweet de alguém que, agora não sei reproduzi-lo inteiramente, mas era alguém que dizia que quer nesta vida de dar aulas online, os alunos e toda a gente deve ligar a câmara porque é muito importante vermos todos uns aos outros. E foi muito interessante porque houve um retweet de um professor que disse só assim: só para que conste, para ser professor e aluno não é preciso ver, assinado um professor cego. E sabes que isso me dá um bocado... nós vemos, pronto, é natural, vemos e percepcionamos o mundo na nossa bolha, não é? E aquilo ficou, sabes que aquilo fez mesmo aqui uma espécie de sabes, pensei assim, realmente nós queremos sempre, somos muito flexíveis, adaptamos muito às coisas, mas depois estamos muito agarrados a ideias muito fixas e temos muita dificuldade nestas pequenas coisas que são grandes, no fundo são coisas em descolar. E aquilo, sabes que aquela observação daquele professor deu-me assim uma banal a pensar, não, isto não tem de ser como, vamos lá ver, aquilo que eu imaginava como o ideal é uma coisa que também se molda, não é? Que se adapta, o ideal, aquilo que é às vezes o ideal é o melhor possível. Acho que é duas observações que eu tenho a fazer sobre isso. A primeira, a questão da adaptabilidade, que é algo que pessoalmente e até a nível de trabalho na agência temos muito essa preocupação, a questão da adaptabilidade. E dou-te um exemplo muito até concreto, vou começar de uma coisa muito pequenina, não precisa de ser uma adaptação gigante. Por exemplo, as redes sociais, o Facebook, uma das coisas que eu faço questão nas aulas que dou não me lembro se de fundamentos de social media ou acho que é community management até, no workshop de community management, um dos tópicos que eu falo sempre, um exemplo que eu dou é a questão de nós temos, eu agora não sei de cor, mas sei lá, 6 mil milhões, não sei, um número completamente astronómico de cegos no mundo. Essas pessoas espantem-se, não é? Às vezes os alunos espantam-se realmente. Também estão nas redes sociais, não é? E também comunicam umas com as outras nas redes sociais e connosco e com toda a gente. E a verdade é que as marcas, e isso é um problema sério, não comunicam e tendem a ignorar todas essas questões, não é? Todas essas nuances diferentes de utilização, no fundo, das mesmas plataformas, só tem uma utilização diferente. Então há coisas tão simples como, imagina tu teres um alt text, imagina tu escreveres um post de Facebook onde, claro, aquela regra clássica que todos sabemos, em que a imagem não repete, mas complementa, a legenda. Um cego, na verdade, como está a ouvir o Facebook, literalmente, não é? O que é que acontece? Ele vai ter metade da informação, não tem a informação da imagem. Então, se tu basta colocares a legenda e basta colocares depois em baixo qualquer coisa, uma observação acessível, ou leitura de imagem, um hashtag qualquer, e que faz uma descrição breve, e de repente aquela pessoa, ou seja, aquele grupo enorme de pessoas, já tem the whole picture do que tu estás a querer como marca comunicar. Então isto é uma coisa tão pequenina, tão leve de fazer, sabes? Mas que foge totalmente ao nosso mindset normativo, não é? Ao nosso mindset até de trabalho. Eu acho que é muito a nossa função e mesmo jovens profissionais e que entram agora na área da comunicação, ter mesmo esta sensibilidade que a comunicar não é exclusivo de A ou B. Nós temos que comunicar para todos. E que a adaptação, maior parte das vezes em comunicação nós temos a sorte que a adaptação é feita de uma forma super simples e rápida e eficaz. Segunda observação que eu tenho muito rápida para fazer sobre o que tu disseste, sobre nas aulas todos temos que nos ver. Eu confesso que depende.
Pá, se me aparecerem, eu vou dizer que já tive um aluno, eu tenho que dizer isto. Opa, eu já tive um aluno que me apareceu numa aula, e isto ainda foi já foi há bastante tempo, portanto ainda foi em aula física, não é? E eu tinha depois alguns alunos em e-learning que estavam a assistir à mesma aula. Pá, e esse aluno estava a trabalho fora, portanto super legítimo, mas claro que à hora da aula, isto foi um sábado de manhã, ele aparece-me com o seu computador na piscina, portanto em tronco nu, na piscina, eu a ver assim atrás dele crianças a saltarem para a água e barulho, não é, de fundo. Pronto, e ele decidiu assistir à aula. Eu também, se pudesse, dava a aula da piscina, legitimamente, e digo-te já que dava uma aula do caraças. Completamente. Pá, mas achei super, na altura foi super engraçado, rimos-nos muito disso. Eu só lhe pedi, olha, tira por favor o som, porque está muito barulho de fundo. Mas ele participou na aula, tomou super atenção, portanto, agora, se eu preferia de alguma forma que ele estivesse sem câmara, talvez. Portanto, depende do contexto, do que é que a pessoa vai mostrar. Não, vamos lá ver, não é aqui uma coisa. Sim, tens razão. Eu prefiro sempre pessoas que têm fundos bonitos como os nossos, por exemplo, uma janela. Pessoalmente. Mas uma coisinha bonita. Portanto, se puder, qualquer dia também temos que dizer: olha, faz favor, se participarem em live training, escolha o fundo, não é? Queremos um fundo assim neste tom, mas pronto, tirando aqui este pormenor, mas achei, aquilo para mim fez-me um clique, foi porque aquela nossa quase que ditadura de que o mundo é feito à nossa medida, não é? E depois há outros mundos dentro do mundo e nós aprendemos todos uma série de coisas neste período pandémico e estamos ainda a aprender e espero sempre que se consiga tirar daqui alguma coisa, não é? Porque não seja só sofrimento, e infelizmente há sofrimento no meio disto tudo, não vamos aqui romantizar a pandemia de todo, mas realmente aquilo fez-me pensar que, ok, Joana, isto não é, até porque eu era, até há uns tempos, era uma pessoa super resistente à formação online, precisamente porque esta coisa de ter as pessoas, de ver as pessoas, não é? De sentir, não é? O toque, o intervalo, o café, aquelas coisas todas. E de facto, se calhar agasta-me um bocadinho não termos opção. Houve um momento em que nós não tínhamos opção, não é? Portanto, não dava. Se tu tivesse opção, tu ponderavas de outra forma. Aqui não foi bem uma opção, foi tipo, vamos todos para casa e vamos todos fazer isto a partir da piscina ou do sítio onde estivermos, não é? E esse lado de não poder escolher é que também pode minar aqui também pode minar um bocado o processo, que é a pessoa gostar ou não gostar por esta questão. Mas aquilo fez-me assim uma espécie de... E há um lado, já agora se me permites, há um lado também importante desta questão, estávamos a falar da adaptabilidade, não é? Sim. Para já acho que percebemos todos, não é? Ao início vamos todos morrer, oh meu Deus, mas depois percebemos que afinal até conseguimos adaptar-nos a certas coisas e até somos bichinhos que conseguem mudar, sei lá, um hábito que nós tínhamos há 30 mil anos e que de repente até conseguimos viver de outras formas e vamos encontrando o nosso caminho com alguma cautela. Mas eu quero acreditar, e se calhar estou a ser ingênua, mas até no meu círculo de contacto mais próximo, eu quero acreditar que de repente muita gente, se não toda a gente, mas pelo menos muita gente, ficou muito mais consciente sobre os contextos em que cada um vivemos e que não são todos iguais. Sim. E as diferenças que há. E eu fiquei a perceber, por exemplo, que há pessoas que eu conheço até relativamente bem, mas que eu não sabia que em casa, se calhar, não têm o conforto necessário para um confinamento de tanto tempo, ou para trabalhar, esta coisa de trabalhar em casa, quer dizer, só o facto de terem esgotado as cadeiras todas de escritório que esgotaram, não é, nas lojas, isto também mostra que tem que haver aqui um cuidado do ponto de vista de laboral, não é, do ponto de vista de empresas, de perceber que quando enviamos, não é, os nossos trabalhadores todos para casa para trabalhar em teletrabalho, e o teletrabalho, digo-te que, agora uma experiência pessoal minha, nunca, em termos de agência, nunca nos assustou, porque nós, por acaso, desde que eu estou na SA 365, nós sempre tivemos uma cultura de teletrabalho, muito antes de existir a ideia de uma pandemia, portanto, era muito raro eu ir ao escritório todos os dias da semana,
há vários dias que ficava a trabalhar em casa, os meus colegas também, portanto, super normal, temos processos para que isso corra tudo super bem, portanto não é uma ideia nova para mim, claro, como tu dizes bem, esta ideia da obrigatoriedade, exclusividade, não é? Aí já é um bocadinho diferente, e tu aí de repente deparas-te com pessoas que, pá, que se calhar não estão assim tão ok a estar em casa e que, pá, se calhar uma coisa tão simples como imagina, porque a casa delas tem uma janela virada para uma parede, ou porque é um T1 e vivem duas pessoas e não tem, e todo o dia olhar um para o outro, ou porque há vários motivos socioeconómicos, há motivos geográficos, há muitos motivos. Mas a verdade não basta ter uma casa, no fundo, para trabalhar em casa. Tem que haver há ali algumas condições que são necessárias, não é? Claro, senão começas a pirar da cabeça, não é? E é muito. Eu acho que uma coisa boa, talvez, foi. Eu acho que toda a gente, de uma certa forma, de uma forma ou de outra, foi confrontada com uma realidade diferente da sua. Seja para melhor, seja para pior. E isso é bom, porque de repente temos que nos tornar mais. Percebemos que temos que ser sensíveis e começámos todos, de certa forma, a tentar perceber se estamos bem, se estamos todos bem. Às vezes só a pergunta de mas está tudo bem, sabes? E aquela pergunta que nós na rua, então, tudo bem, está tudo. E agora de repente um peso diferente, quando tu perguntas a alguém através de teletrabalho, olha, mas está tudo bem, tem um peso diferente, as pessoas param para pensar se está realmente tudo bem ou não e respondem se não está. É diferente do então, está tudo, está-se bem, já. É muito diferente. Da pergunta automática que se faz, realmente se faz na rua e que tu também não estás à espera de uma resposta. Vamos lá ver, tu nem esperas uma resposta, isso só aquilo e depois a pessoa. Até é bem educado, sobretudo em Lisboa, até é bem educado que não nos dê uma resposta, não é? Por amor de Deus, não estou aqui para demorar, eu só perguntei se estava tudo bem, porque é que me estás a falar sobre tudo, não é? Na verdade, dá vontade de dizer, na verdade eu não quero saber, foi só um protocolo. Falando aqui da vida da agência, fala-me do glamour e da vida. Do que é trabalhar em agência? Olha, eu acho trabalhar em agência é apaixonante, é incrível, é desgastante, cansativo, energizante, é tudo. Agora, isto eu às vezes tenho um bocado de receio quando eu começo a falar aos alunos e explico de onde é que eu venho, quem é que eu sou e tudo mais. Eu sinto que há sempre um olhar muito brilhante de agência, e eu pergunto as expectativas, não é? Para também conhecer os alunos e perceber, até para moldar um bocadinho a aula, claro, não é? Ao futuro, às expectativas deles, às áreas, e há sempre assim uma ideia muito generalizada, que agência, o meu sonho era trabalhar em agência. Eu nunca tive o sonho de trabalhar em agência, por acaso nunca calhou, mas também te digo que sinto para já, agora, hoje, neste momento em que estou a falar contigo, que não era capaz de fazer outra coisa na vida, neste momento, ok? É tão apaixonante quanto isso. Agora, esta ideia glamourosa de que nós em agência estamos no Mad Men, não é? Que eu culpo o Mad Men por isso, em que estamos todos a beber whisky, e que temos assim umas ideias muito giras para a Coca-Cola e para a Adidas, sabes? Trabalhar em agência é trabalhar com a Coca-Cola e a Adidas, é isto. E depois temos umas ideias muito giras e depois aquilo vai para o ar, vai para a produção e aparece na televisão e nos movies, é incrível. É uma ideia completamente desajustada da realidade. E eu se calhar sinto um bocado às vezes o Scrooge da agência, sabes, da ideia da agência, porque eu sinto que às tantas estou a convencer os alunos de que, isto é muito mau, vocês não querem isto. O que não é verdade, porque é muito bom. Agora, é muito bom, mas é incrivelmente trabalhoso. Toda a gente que trabalha em agência sente isto, quer dizer, é muito trabalhoso. Tentamos ter uma cultura de maior qualidade de vida possível, porque só com alguma tranquilidade e com qualidade de vida é que tu consegues produzir boas ideias e estratégia e mão na massa e, enfim, tudo mais. No entanto, é assim, é quase um trabalho de alto rendimento, não é? De um atleta, não é? Que é todos os dias, imagina, todos os dias tu tens que olhar para coisas novas, tens que decidir em cima de dados novos, porque o comportamento dos consumidores está sempre a mudar, o mundo está sempre a mudar, as tendências estão sempre a mudar, portanto, a nível de adaptabilidade e de mudança de mindset, não é? Tu tens uma verdade num dia, e no dia a seguir ao meio-dia a verdade é outra. E tu de repente tens que comunicar e tens que criar toda uma estratégia para uma nova verdade, não é? Então, tens que ter essa, eu não lhe chamo gênio, eu chamo mesmo loucura, tens que ter essa coisinha de loucura, de desapego.
sabes? Desapego criativo, desapego a verdades absolutas. Eu tenho muita admiração por pessoas que dizem verdades, sabe? Nas redes sociais há muito isto, né? As pessoas dizem verdades absolutas e têm certezas, e eu fico... Era tão bonito eu ter uma certeza na vida, eu gostava de um dia ter uma certeza na vida, eu ainda não tenho, e se calhar isso permite-me continuar a trabalhar em agência. E depois, além disso, não é? Portanto, o contexto, imagina que acordas todos os dias num quarto diferente, porque todo o contexto, o cenário mudou todo, não é? A pessoa que está ao teu lado também mudou, portanto, ficas, olá, estás bom, estás... Olá. E depois tens que tomar uma série de decisões criativas e tens que ter ideias, tens que ter as tuas 5 melhores ideias da vida inteira naquele dia, mas no dia a seguir também, no outro a seguir também, no outro a seguir também, não é? Portanto, e tens que viver bem com isto não é natural, humanamente natural, portanto eu estou a ir para uma coisa quase contra a natura e gosto, pronto, isso diz de mim o que diz, não é? Claro. E 2, tens que viver muito bem com o escrutínio da criatividade, que é uma coisa que pessoas altamente criativas às vezes não lidam bem com o escrutínio e com pontos de vista diferentes e opiniões diferentes sobre algo que tu criaste que vem de um sítio sensível, não é? E por outro lado, com o desapego de isto deixa de ser meu, porque eu estou a entregar isto tudo para uma marca usar no seu relacionamento com outrem, portanto... Ele deixou de ser teu, percebes? E não tens que... E eu tenho muito este... É por isso que eu acho que esta coisa... Há muito uns clubinhos da cena dos criativos e de... Não estou a referir a nenhum em específico, mas há muito essa... que são pessoas que eu acho que vão ser ultrapassadas pelas novas gerações, porque eu sinto que as novas gerações já vêm um bocado com este chip de desapego criativo, percebes? Já estão noutra, não estão a ver se aquilo... é porque a ideia foi minha. Não existe essa coisa da ideia foi minha. Eu, pelo menos, gosto de trabalhar num sítio assim, percebes? Porque isso também te traz um lado muito interessante, que é o lado de tu não tens rede, o não teres rede, tens uma liberdade brutal. É o único sítio onde eu posso ter as ideias mais idiotas do mundo e se calhar algumas delas vão para a frente porque afinal o idiota é uma coisa boa naquele contexto, sabes? Então tens uma liberdade brutal para falhar, tens uma liberdade brutal para o sucesso, tens uma liberdade para tudo. A liberdade depois traz a ansiedade, e depois é aquilo tudo, vamos morrer, acabamos todos por vamos todos morrer. Pronto, traz tudo o resto, não é? Agora, não é aquela ideia glamourosa, sabes, que muitas vezes os profissionais mais jovens ou os alunos vêm com essa ideia de que trabalhar em agência é muito agir. Trabalhar em agência é tipo um escultor, é picar pedra, tu estás sempre a picar pedra, depois a tua ideia é que no fim tu consigas criar o belo, não é? Ter uma escultura, ter um Rodin, mas para tu chegares ao Rodin precisas de uma equipa inteira, precisas de muita confiança e e nadar sem pé, sabes? Estar a nadar sem pé e não sabes quando é que vais ter pé, mas tens de confiar que tens de continuar a nadar para chegar ao fim. Há um filósofo que é muito citado nas redes sociais, eu acho que é o Confúcio. Posso estar a fazer confusão. Isto é trocadilho, mas espetacular. Só lembrei de prepúcio, ainda bem que tu pensaste em confusão, que é bem mais elegante. Desculpem, peço imensa desculpa. O Rui depois corta, põe uma cena. Mas ele é muito citado nas redes sociais, porque ele tem este carimbo de pensamento que é: se fizeres o que gostas, trabalha no que gostas, porque não terás de trabalhar nem mais um único dia na tua vida. Está bem, pois. E eu quando eu leio, eu faço isso. Está bem, gosto muito, muito disso. Está bem, abelha, não é? Porque mesmo pessoas como tu, que transpiram o gostar de fazer aquilo em que estão a trabalhar, de trabalhar o que gostam daquilo que trabalham, mas é trabalho. Não é? Dias não são dias, não é? E dias não são dias. Há dias que tu chegas há dias que tu chegas ao fim do dia e estás esgotada, mas com uma sensação de isto foi do caraças, sabes? Há dias em que tu estás esgotada e que pensas, mas para que é isto? Porquê é que eu estou a fazer isto a mim mesma, sabes? Venha ao piano. Porquê é que eu estou a fazer isto a mim mesma? Onde é que nós estamos todos a ir? O que é que nós estamos aqui a fazer? Enfim, questionas tudo.
Mas lá está, depois é tal coisa de continuar a andar, mas confia no processo. Eu aprendi a confiar no processo em agência, aprendi isso em agência. As coisas podem não fazer sentido agora, mas confia no processo. E então no dia a seguir já de repente sentas-te e é o walkthrough, não é? Que é não, bora, vou começar, não sei bem se estou a começar no meio, se no fim, no início, mas vou começar. E de repente estás a chegar ao fim do processo e de repente tudo vai fazer sentido. E sentes outra vez aquele, epá, do caraças. Agora, não sei, há pessoas que podem ter o condão de transformar isso em porque eu faço o que eu gosto, então é maravilhoso, a minha vida é incrível. Opá, eu não me esqueço do cansaço, não me esqueço que me saiu da pele, percebes? Não me esqueço que magoou. Agora, é muito bom, mesmo que magoou, é muito bom quando chegas a um sítio e vês de repente uma campanha que é bem sucedida, tem os resultados para o cliente que tu querias que tivessem, que te orgulhas mesmo, que faz sentido. Eu sinto muito, a minha OCDzinha tem que fazer sentido, sabes? Tem que ficar redondo. E quando aquilo depois faz sentido, é uma satisfação do caraças, é muito fixe. E depois muito bom porque estás a trabalhar com uma equipe, então também sentes que aquilo é de todos, que é uma vitória coletiva, e isso também é assim gratificante. Ia-te perguntar, não é? Porque isso o trabalho em agência é um trabalho muito colaborativo, não é? Porque é o trabalho é o mineiro, mas é uma equipa de mineiros, não é? O que tem um lado muito, tem o lado humano, tem o lado em que, se calhar há dias em que tu é que vais animar alguém que está naquele dia menos bom, depois és animado no dia a seguir, não é? Portanto há aqui é uma balança de equilíbrios, não é? Sempre que trabalhamos com pessoas, temos que estar ali em equilíbrios. Agora imagina que estamos todos num equilíbrio numa ponta de um penhasco, é mais ou menos isso, mas estamos todos, ninguém cai, ninguém caiu, ninguém cai, porque quando um está a cair o outro sabe que é quase até instintivo, não é? Que dá assim um impulsinho e a coisa vai, portanto é... Olha, e tens assim alguma coisa em latim para nos dizeres? Latim. Adorava que terminássemos com uma coisa em latim. Ficava tão... Não, mas há uma frase, toda a gente conhece esta frase, que é uma frase que parece um insulto, é a piadinha do latim que toda a gente faz, que é deixa eu ver se eu lembro, que é mater tua mal aburra est. Olha, vai tu. Mas não é. Eu me lembro o que quer dizer. Qualquer coisa sobre a maçã, não sei o que é comer uma maçã, não tem nada a ver. É engraçado porque parece que é um insulto. A maçã, uma maçã portuguesa. Google, é googlar, mater tua agora, nós estamos a falar com uma pessoa que é especialista, estuda coisas da linguística, não é? Que andou ali a lamber as gramáticas do latim e agora diz que fazer comigo, vão ao Google, isto é uma decepção. Vão ao Google. Sim, completamente enganada. Quero o meu dinheiro de volta. Esta senhora é uma fraude. Muito bem, então olha, desejo-te um ótimo fim de semana aí no Porto, porque ele ainda não acabou, não é? Esse fim de semana prolongado. Agora talvez mais uns anitos, ou assim, não sei. Realmente o tempo é uma coisa muito relativa, não é? E eu... Pensar agora a Miranda do Douro, talvez vá passar um fim de semana à Miranda do Douro, depois logo se vê. Já está muito simplificado, já está muito... Fim de semana ter uma duração de 13 anos é uma coisa, não é? Não é para todos. Eu tenho um problema com o tempo, com a noção de tempo. Olha, daqui do meu ponto de vista o tempo aí está ótimo, pelo menos pela janela. Está um dia bonito. Não é, Margot? Olha, muito obrigada por estes 2, 3, 4, 5 dedos de conversa e foi um gosto conhecer-te e receber. Não, eu digo sempre isto mesmo sem sentimento. Eu tenho aqui escrito terminar com dizer que gostaste muito de falar com a pessoa. E depois tenho assim de parênteses, mesmo que não tenhas gostado. Está aqui escrito, tenho notas. Já, mas olha. Portanto, acho que a mensagem mais importante disto tudo, para além dos pianos e das outras coisas mais catastróficas, é adaptabilidade e bola para a frente, não é? É um bocado por aí, bola para a frente e vamos embora. Ora, foi um gosto mesmo falar contigo, conhecer-te, estar aqui um bocadinho à conversa contigo. Espero que nos possamos encontrar nos corredores quaisquer por aí, de uma flega ou o que seja, com ou sem máscara. O importante é que, olha, que nos consigamos desviar dos pianos e que consigamos ir caminhando. É verdade. Margot, muito obrigada por ter estado aqui connosco.
Até já. Para quem nos está a ver, ouvir por aí fora, não se esqueçam de visitar os canais da Flag e não só ver as outras pessoas da casa, conhecer as outras pessoas da casa, esta Flag Talks, mas o outro compêndio Flag Talks aqui da nossa casa, que é feito com muito amor e carinho para todos vós. Até já, até um próximo episódio.